Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso. Nesta noite eu gostaria de refletir com você um pouco sobre a obra de avivamento, a vida restauradora que Deus, pelo seu Espírito e pela sua palavra, produz no seu povo. Um texto que ilustra bem esta ação soberana e graciosa de Deus de trazer vida espiritual à igreja que está nominal, fria, apática e indiferente, é descrito no livro de Ezequiel, capítulo 37, versículos de 1 a 6, nós lemos: Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Bem, esta passagem nos ilustra muito bem o que é a obra renovadora e vivificadora do Espírito de Deus sobre um povo moribundo. Na prática, nós percebemos que isso ocorre pela ação graciosa de Deus de, utilizando-se da fiel ministração da palavra do Senhor, despertar a vida de pecadores para que experimentem uma obra graciosa de santificação. Quando Paulo escreve aos Colossenses, por exemplo, nós percebemos as evidências dessa ação. No capítulo 1, versículos de 3 adiante, lemos: Damos sempre graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Veja que há uma certa obra ordinária da graça de Deus de trazer vida, de avivar pecadores pela ministração fiel do Evangelho. O Espírito Santo de Deus se utiliza disso e traz vida. Nós encontramos algo semelhante quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, a partir do versículo 2. Ele diz: Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para agradardes dos céus o seu Filho, aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Obra maravilhosa do Senhor Deus, operada entre os Tessalonicenses. Agora, ouça uma breve reflexão sobre o avivamento pelo reverendo Augustus Nicodemos. Avivamento, como o nome está dizendo, é quando o Espírito de Deus visita o seu povo, que antes estava num estado de dormência, de amortecimento, trazendo nova vida, renovação, ânimo espiritual, iluminação, clareza de pensamento, mais amor, mais desejo de santidade, apego à palavra de Deus e
paixão por fazer a vontade de Deus aqui nesse mundo. Avivamentos aconteceram no período do Antigo Testamento, quando Deus levantava juízes, profetas e reis piedosos e que traziam o povo de Deus que estava desviado de volta à verdadeira adoração e ao verdadeiro culto. No período do Novo Testamento, nós encontramos o dia de Pentecostes, aquele dia em que o Espírito de Deus veio sobre a igreja toda reunida, capacitando-os para cumprir a vontade de Deus. Nas palavras de Jesus, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E a longa história da igreja cristã nos mostra exemplos de períodos em que a igreja de Cristo declinou, se afastou da vontade de Deus, da palavra de Deus, adotando práticas e doutrinas estranhas a ponto de se tornar irreconhecível. Um bom exemplo de uma intervenção de Deus em avivamento foi a reforma do século XVI, que não foi somente uma reforma da liturgia, da eclesiologia, da doutrina da igreja, mas da renovação dos corações, do desejo de amar a Deus com sinceridade e fazer a vontade dele aqui nesse mundo. Depois da reforma, a história da igreja nos informa quantas e quantas vezes avivamentos aconteceram em países como o país de Gales, como os Estados Unidos, a Inglaterra, a China, a África do Sul, na Indonésia e em muitos outros lugares onde a palavra de Deus foi pregada e anunciada. Se o Brasil já passou por um avivamento, só pode ser respondido se nós entendermos avivamento como sendo esse retorno a Deus em arrependimento, mudança de vida, trazendo impacto para a sociedade e para a nação ou cidade onde ele acontece. E a história da igreja no Brasil não nos permite dizer que já houve um grande avivamento em grande escala no Brasil. Mas nós não podemos negar que Deus tem estado presente na vida da igreja brasileira, na história da igreja no Brasil. E nós vemos sinais de reavivamento, de mudança de vida, pessoas sendo transformadas e intervenções poderosas de Deus, abençoando a sua igreja, mantendo a sua igreja pura, viva, ativa, mesmo em meio ao caos das seitas e das confusões doutrinárias que permeiam a vida da nossa igreja. Eu creio que nós devemos orar constantemente para que Deus nos visite poderosamente, com uma renovação espiritual, reformando. Nós não podemos separar as duas coisas, avivamento e reforma. Reformando a vida da igreja, trazendo a igreja de volta à pregação fiel da palavra, à celebração correta dos sacramentos e ao exercício da disciplina. Oremos por avivamento.